Hendrick Felipe Moreira de Souza, o jovem atacante brasileiro que com apenas 17 anos, fez com que Florentino Pérez fosse buscá-lo pessoalmente para levá-lo ao Real Madrid. Aqui no Brasil, ele estava sendo tratado como uma espécie de nova estrela e até mesmo a nova esperança do futebol nacional. Ao olharem para ele, muitos falam sobre a aura que esse garoto emana e que nos faz voltar ao passado, as bases de quando o Brasil, de verdade, era Brasil. Para muitos, ele parece um jogador que vem de outra era, uma espécie de lenda do passado que chegou ao presente para elevar o nível deprimente que o Brasil tem hoje nas competições internacionais. Hoje, o canal Manual da Bola aborda mais um capítulo da jornada de Hendrick no mundo do futebol. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que publicamos por aqui. Com apenas 15 anos, já era possível vê-lo jogando contra profissionais que tinham o dobro da sua idade, com pernas robustas como as de Roberto Carlos e a aura em seu olhar de figuras míticas do passado, como Garrincha, ou até mesmo, para alguns, como Pelé. Hoje ele já está no Real Madrid. Sabemos também que ele está em um período de adaptação, cercado de todas essas estrelas. Ele nasceu com a missão de honrar o nome de seu bairro natal, já que, da cidade de onde Hendrick vem, nunca saiu nenhum jogador valioso para o Brasil. Ele é o primeiro. Agora, vamos aos primeiros passos dessa nova promessa. Hendrick Felipe. Hendrick Felipe Moreira de Souza nasceu em Tainha, Brasil, no dia 21 de julho de 2006, 10 dias depois de Zidane dar a cabeçada em Materazzi naquela final da Copa do Mundo na Alemanha. Aquela foi uma cena icônica. Mas, voltando à história, Hendrick cresceu em Tainha. Seu pai tentou ser jogador de futebol, mas não conseguiu ir muito longe. De fato, até hoje, em Tainha, nunca nasceu nenhum jogador digno de vestir as cores da seleção brasileira. Hendrick realmente continua sendo único. Durante sua infância, seu pai o ensinou a paixão pela bola, mas ao mesmo tempo sabia que precisava tirá-lo daquela cidade o mais rápido possível se quisesse ver seu filho brilhar. Em meio à pobreza, conseguiu juntar o que precisava para pagar ao pequeno Hendrick, de 11 anos, algumas semanas de estadia em São Paulo, a capital do futebol no Brasil. A ideia era bater a porta dos principais clubes da cidade. Eles bateram na porta do Corinthians, mas não quiseram testá-lo. Foram também ao São Paulo, mas depois de alguns testes, negaram a ele a chance de ingressar nas categorias de base do clube e de ter uma ajuda de custo. Seria a Sociedade Esportiva Palmeiras, que se compadeceria da situação do pequeno atacante. Seu pai literalmente economizou o que pôde para que ao menos dessem uma oportunidade ao seu filho. O Palmeiras não apenas acolheu Hendrick, como também ofereceu um emprego ao seu pai como zelador, para que pudesse morar nas instalações do clube. Assim começaria a carreira precoce do jogador. Seu pai, quando não estava limpando, corria para ver seu filho nos treinos. Ele era seu maior orgulho. Muitos achavam que, por ter um físico robusto em tão pouca idade, Hendrick seria lento, mas não foi o caso. O pequeno já tinha desenvolvido o claro instinto de artilheiro. Nas categorias de base, ele marcou 166 gols em 170 jogos. Muitos o apelidavam de Pequeno Romário, mas seu pai dizia que Hendrick seria um novo fenômeno. Quando não estava em campo, passava o tempo com seu pai assistindo aos vídeos de Ronaldo Nazário no YouTube, convencendo de que ele havia nascido com os mesmos genes do fenômeno, jogadores com físico robusto, mas ao mesmo tempo incrivelmente rápidos. Aos 15 anos, já estava competindo de igual para igual com adversários de 25 a 30 anos. Em 2022, a seleção brasileira já o convocava para o Mundial Sub-17 na França, o Mundial Juvenil de Montaigu, onde o Brasil se sagrou campeão ao vencer a própria Argentina na final. Hendrick foi o artilheiro do torneio, com 5 gols e 3 assistências. Ao retornar, a torcida brasileira ficou cada vez mais encantada com o talento dele. Sua atuação nessa Copa despertou interesse na Europa. O próprio Roberto Carlos começou a acompanhar Hendrick de perto e rapidamente o recomendou a Florentino Pérez. Ele praticamente disse: contrate-o rápido antes que seu valor suba e outro time o leve. A cada jogo que Hendrick fazia, seu crescimento ficava mais evidente. Com o Palmeiras, para a temporada de 2023, Hendrick começaria a mostrar todo o seu talento. Eram lances e jogadas incríveis, que realmente remeteram a craques brasileiros do passado. Ele também era um velocista cheio de dribles, ao estilo de Ronaldo, o fenômeno. E, claro, é impossível ignorar a robustez de suas pernas em uma idade tão jovem. Ele jogou apenas 2 temporadas no time principal do Palmeiras, conquistando 2 campeonatos brasileiros, um campeonato paulista e uma Supercopa do Brasil. Logo, os ídolos de seu pai começaram a alertar o mundo sobre o nascimento de Hendrick.
Para um jogador jovem, saber que o melhor clube do mundo está interessado em você deve ser encantador. Endrick, sem dúvidas, é um jovem talento brasileiro que vai se destacar muito. Ele ainda tem muita margem de evolução. Aquele garoto prodígio não era comum. Por isso, Florentino Pérez atendeu à recomendação de Roberto Carlos. Ele próprio foi convencer Endrick a se juntar ao Real Madrid, mas não foi necessário convencê-lo. A paixão do pai dele pelo Real Madrid, dos Galácticos, que também foi transmitida a Endrick, já seria muito mais que suficiente, além de Endrick ter presenciado os últimos anos de Cristiano Ronaldo. Por isso, ele disse sim ao presidente do clube. Contudo, o Palmeiras não o deixaria sair de graça. Foram necessários 70 milhões de euros para adquirir um jovem que ainda estava dando seus primeiros passos como profissional. Florentino Pérez arriscou, e desta vez ele não iria repetir o mesmo erro de não ter contratado Mbappé em 2017. De certa forma, ele está corrigindo esse erro ao contratar Endrick precocemente. Com 17 anos, entre lágrimas, Endrick está trilhando os passos certos. Nós o vimos na apresentação em 27 de julho. Agora sabemos que ele está em um período de adaptação. É a primeira vez na vida que ele mora em outro país, um país diferente, com fuso horário, clima e cultura distintos. Ele jogou 3 partidas na pré-temporada nos Estados Unidos. Sua estreia e seu primeiro gol pelo Real Madrid em uma partida oficial ocorreram em 25 de agosto, na segunda rodada do Campeonato Espanhol. Endrick entrou nos minutos finais e marcou o último gol em uma vitória por 3-0 contra o Valladolid, no estádio Santiago Bernabéu. Com o tento marcado, o brasileiro tornou-se o jogador estrangeiro mais jovem a balançar as redes pelo clube em toda a história da La Liga, com 18 anos e 35 dias. Sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA ocorreu no dia 17 de setembro, entrando nos minutos finais e marcando um gol de fora da área numa vitória de 3-1 contra o Stuttgart, também no Santiago Bernabéu, se tornando o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Real Madrid na história da Liga dos Campeões, além de se tornar o brasileiro mais jovem a marcar na Liga dos Campeões, aos 18 anos e 58 dias de idade. Tudo é uma questão de adaptação. Por exemplo, na seleção brasileira principal, ele jogou apenas 2 partidas na Copa América e, nas eliminatórias, também não teve muitas oportunidades com Dorival Júnior. Ao que tudo indica, defendendo as cores do Brasil, ele terá que esperar o seu momento, ainda mais tendo Vinícius e Rodrigo como titulares, e será ainda mais difícil quando Neymar voltar à seleção. A grande questão é que, se tudo continuar fluindo da mesma forma, naturalmente ele conquistará o seu espaço com a camisa 9 do Brasil. Um quarteto de ataque com Neymar, Vini, Rodrigo e Endrick seria fantástico. O lado positivo disso tudo é que tempo é o que não falta para o pequeno búfalo Endrick, que já gera expectativas em escala mundial. Tanto Mbappé quanto Bellingham e Vinícius falaram bem dele. Ele tem tudo para se desenvolver ainda mais no Real e também se tornar um dos grandes no clube. Vamos ver do que ele será capaz de jogar no futebol hostil da Europa, contra os melhores defensores do mundo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos com histórias de jogadores que publicamos aqui no canal. Comente abaixo qual história você gostaria de ver por aqui. Agora, clique no vídeo que aparece na sua tela final e confira a história de outra jovem promessa do futebol espanhol, Lamine Yamal. Até o próximo vídeo.